falando de capacitor não, vou te contar algumas coisas que tu usa na tua vida e que são muito importantes. Eu tive um contato muito particular com capacitores, que a primeira vez que eu conheci o capacitor, um primo meu comprou um capacitor de 220 volts, carregava na tomada e tentava descarregar em mim. Então foi muito marcante, chocante. E eu era um pouco mais veloz que ele, né? Então eu corria um pouco mais e ele conseguiu fazer isso poucas vezes, mas era assustador, né? Saía faísca e tal e dava um choque bem bizarro. Mas assim, ó, os capacitores da tua vida, eles são mais inofensivos. E às vezes tu já deve ter visto capacitores e nem reconheceu eles. Provavelmente a maioria de vocês já viu aquela placa cheia de coisinhas grudadas que tem nos aparelhos eletroeletrônicos, uma placa geralmente esverdeada, né? Alguns já viram a placa do computador aberta, alguns mesmo instalam as suas próprias memórias e tiram dos computadores. E tu deve perceber que tem um monte de tipo de coisinhas grudadas naquelas placas. Algumas têm um formato de cilindro bem característico, né? E os dois fiozinhos estão grudados na placa, soldados. Outros parecem uma ervilhinha, uma lentilha talvez, né, que é mais chatinha. E aí se tu olhar lá tem até o nome dele, quanto ele vale, qual é a capacitância ou a resistência. Alguns são resistores, que nós estudaremos na aula de hoje daqui a pouquinho. Outros são capacitores, que são esses dispositivos que eu quero te contar um pouquinho sobre eles. Qual é o objetivo de um capacitor, basicamente? Aumentar a energia disponível que tu tem para poder usar de repente. Por exemplo, como é que pode o flash do fotógrafo dar aquele brilho tão intenso e iluminar tão bem se ele foi abastecido com pilhas, às vezes, de 1,5 volts? Como pode isso? Porque tem um capacitor que vai armazenar, aumentando a voltagem para até 1000 volts, usando pilhas de 1,5 volts. E aí vai armazenar aqueles 1000 volts e vai descarregar tudo de uma vez só em cima da lâmpada. Faz até o barulhinho do flash, né? E depois tu escuta ele carregando ainda. Faz um barulhinho bem agudo quando ele está carregando, para quem já foi mais observador de um fotógrafo profissional. Então, capacitores são dispositivos que têm a função de armazenar energia elétrica. As tuas pilhas não são suficientes, então, a partir da pilha, tu carrega um capacitor e aumenta a voltagem para valores, às vezes, assustadores. Essas férias eu tive um contato também bem estranho com o capacitor. Um dos meus HDs externos que eu gravo, que eu coloco as aulas, estava dando problema, e aí eu vi que era a fonte que não estava alimentando ele direito. Antes de levar para o técnico, eu resolvi eu mesmo abrir, né? Eu abri e fiquei procurando alguma coisa queimada ali para ver se era fácil de substituir. E aí, de repente, tomei um carcaço e estava fora da tomada. Eu, pô, que merda é essa, né, cara? Aí fiquei procurando ali. Aí achei capacitor, 400 volts. Eu, pô, deixa eu ver se é isso mesmo. Botei na tomada, tirei da tomada e... de novo. Aí eu tive certeza que era ele, certo? Então tu vê, cara, às vezes, né, tu vai dar uma mexidinha numa coisa inofensivamente, sem conhecer, e pode realmente chegar a se ferir. No caso, não era um capacitor muito grande, são 400 volts, mas a energia total não é tão absurda. E pra quê, professor? Pra que aquela coisinha lá tem uma coisa de 400 volts, é para alimentar o teu HD externo que tem 12 volts? Que negócio é esse? Sabe aquela caixinha do teu notebook que alimenta o teu notebook? Ela é muito mais poderosa em regular a voltagem do que aquele trambolhão que alimenta o teu computador. Certo? Olha que loucura, aquele trambolhão do computador, ele é arcaico comparado com aquela fontezinha reduzida e super estável do teu notebook. Aquilo é muito mais seguro. Os processos que uma usa e outra usa são completamente diferentes. Mas pensa bem, para aquela fontezinha funcionar bem, se ocorre uma queda de tensão repentina, ela não vai ter que aumentar a tensão por conta própria para poder regular. É importante ter armazenado nela de reserva uma voltagem maior, né? Para ela poder usar essa voltagem maior para regular a voltagem. É mais ou menos isso que acontece. Mas deixa eu te mostrar como é que é a cara de um capacitor. Tu não vai acreditar, o cara fala capacitor, né? Parece, meu Deus, é uma máquina muito complexa. Amigo, são duas placas paralelas, geralmente paralelas, e entre elas um material isolante. O material isolante mais comum de se usar entre elas é o ar. Ar é isolante, né? É barato, então tu bota ar ali dentro, acabou. Certo? Aí tu conecta esse capacitor numa bateria, o lado maior é o lado menor. A placa conectada ao lado negativo fica negativamente carregada. A placa conectada ao lado positivo fica positivamente carregada. Depois que tu tira a bateria de cima dela, os opostos, a carga fica presa. Então depois que tu carregou o capacitor, aí tu sai com ele caminhando por aí, a carga está ali. Aí tu vai lá e alguém, não faça isso. Eu senti, não é legal. Certo? Então não descarregue o capacitor em algo humano, não é legal. Tá? Pessoal, ó,
Como é que se mede a qualidade de um capacitor? Para medir a qualidade de um capacitor, a gente mede aquilo que eu falei no final de uma aula de Física C. A capacidade ou a capacitância, que é o nome mais comum. A arminha de choque é um capacitor, então. Sim, aquela arma de choque de policiais tem muitos capacitores poderosíssimos. Certo? É por isso que dá, é daí que vem a energia toda, né? Como é que pode? Até aquela arma de choque de bolso, né? Aquela que a galera usa no pescoço, aquela famosa de filme, né? Que sai um raiozinho entre os polos ali da arminha. É aquilo, cara. É uma pilha legal e ali tem vários capacitores que armazenam uma voltagem bem grande, 10 mil, 20 mil volts a partir de pilhas, cara. Olha que legal. Certo? E aí é assustador. Eu já vi uma de perto, é bem bizarro. Certo? Não, essa eu cheguei a experimentar. Não. Os chineses hoje lá no trabalho escravo tá saindo tudo de graça, cara. Ó, capacidade ou capacitância. Capacidade ou capacitância. Nome justo, hein? O cara chama capacitor, né? Nome justo, capacitância. E por que capacidade? Porque mede a capacidade de ele armazenar energia. Energia de que tipo? Elétrica, né? Não podia ser térmica, né? Não podia ser uma energia mecânica, tem que ser energia elétrica. Adivinha a letrinha da capacitância? Já sabia que eu mostrei outro dia. Capacitância, por incrível que pareça, é o C mesmo. E para medir ela, tu pega a quantidade de carga armazenada no cara e divide pela voltagem que tu usou para armazenar. Essa é a definição de capacitância. Importante lembrar que o Q não é quantidade de calor, por favor. Aqui estamos na eletrostática, então é quantidade de carga. E o V, o que é o V mesmo? Isso é a voltagem, ou os volts que atuam nos polos do capacitor. Vamos fazer uma análise dimensional rápida aqui, por favor. Como é que é a unidade de quantidade de carga mesmo? Alguém lembra do cara? Tem até uma lei com o nome dele. Coulomb. Vou botar colchetes ali. E o V? Volts, legal. Lei de Coulomb. E o V é do Alexandre Volta, né? O inventor da pilha. Alexandre Volta, o cara não era fraco não. Volts. Beleza? E aí, agora vamos todos juntos, né? O próximo cara que a gente vai puxar o saco é um cara muito foda, então vamos puxar todo mundo junto com bastante força. É o Faraday. Então, Coulomb por volts nós chamaremos a partir de hoje de Faraday, ou Farad para os mais íntimos. Então, Faraday. Então, a partir de hoje vai aparecer em questãozinha de capacitor, um capacitor com 4 microfaraday. Micro, o que é micro mesmo? 10 na menos 6. Milli, cara, milli já é um super capacitor. Então é raro aparecer milifaraday. Pode aparecer agora nano e picofaraday. Olha que perigo. Vamos relembrar isso? Milli, o que é mesmo? É a milésima parte, 10 na menos 3. Depois vem quem? Micro. Nano. E só mais uma. Pico. 10 na menos 12. É de 3 em 3. Tá beleza? Então se tu leu lá 3PF, é 3 picofaraday, ou seja, 3 vezes 10 na menos 9 faraday. Tranquilo? Existem capacitores de 1 faraday, mas um capacitor para ter 1 faraday de capacitância tem que ser do tamanho dessa sala. Bizarro tem que ser. Certo? São capacitores industriais que quando explodem por algum motivo, como que ele explode, professor? Quando a carga passa por dentro dele. É material isolante isso aqui, né? Tem até um nome esse material isolante, dieletro ou dielétrico. Eu não estou colocando muitos detalhes porque vai ter aula de capacitores futuramente específica de capacitores. Essa aula é só que eu preciso de uma ferramentazinha que eu já vou te contar qual é. Por isso que eu estou dando uma iniciação aqui em capacitores. Quando ele explode um capacitor do tamanho dessa sala, ocorre tremor de terra na região em volta. Por isso que não tem nenhum perto da tua casa, certo? Porque não é seguro. Quando acontece algum problema, a explosão é violentíssima, certo? Galerinha, ó, a fórmula matematicamente oferece alguma resistência? Tem alguma coisa de errado aí? É complicado ser dessa forma? Pela madrugada, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Tens que saber dividir e multiplicar. Tens que manjar de potência de 10, é claro. Mas, o que teu coração diz? Se eu dobro a voltagem do capacitor, o que tu acha que acontece com a carga? Dobra, cara. Por incrível que pareça, dobra. Pensa bem, né? Se eu uso uma voltagem maior, eu não vou conseguir atrair mais carga para as placas do capacitor. E se triplica a voltagem? E se quintuplica a carga?
É porque a voltagem aumentou 5 vezes, é bem isso. Ou seja, se eu vou fazer um gráfico da carga armazenada em função da voltagem, dá uma retinha. Porque se uma dobra, outra dobra, triplica, triplica. Peraí, se eu estou te dizendo que isso é diretamente proporcional a isso, eu estou te contando que a capacitância tem um valor constante. Parabéns, a capacitância de um capacitor que está construído é constante. Ah, professor, mas e se eu entortar o capacitor? Não. Capacitor bonitinho, se tu avacalhar com o capacitor vai transformar ele, né? Mas um capacitor que sai da fábrica, ele não muda de capacitância se tu colocar numa bateria ou em outra. Ele vai ter a mesma capacitância sempre. Aliás, volta e meia tu calcula o que mesmo dos gráficos? Área. E de novo, nós vamos calcular a área. Vamos calcular a área para obter energia. Fica à vontade, amigo. Sim, professor. Mariana Guimarães. Pessoal, energia é igual a área. Que figura é essa, galerinha? Triângulo, área de triângulo. Base vezes altura dividido por 2. A base é uma voltagem, concordas comigo? E a altura dele vai ser uma carga. Dividido por 2. Essa é a fórmula original para calcular a energia armazenada no capacitor. Mas espera aí, com essa fórmula e com aquela outra fórmula, será que não dá para criar outras fórmulas? Isola numa? O V está dividido, passa? Então eu posso escrever que V vezes C é igual a quê? Tudo bem para vocês? Coloca mentalmente para mim no lugar do quê? C vezes V. Vai ficar como isso aí? C vezes V, é V vezes V dá V ao quadrado. C vezes V ao quadrado sobre 2. E tem uma terceira e última possibilidade para calcular a energia. Vou pegar o V que está multiplicando, vou pegar o C que está multiplicando e vou passar. O V é igual a Q sobre... Vamos colocar no lugar da fórmula do V, da fórmula original, Q sobre C. Colocar aqui, ó, Q sobre C. Q vezes Q? Q ao quadrado vai ficar Q ao quadrado sobre 2C. 3 maneiras de calcular a energia de um capacitor. Agora te aviso. Já aconteceu de eles pedirem a energia de um capacitor e não fornecer nenhuma das fórmulas. O que tinhas que fazer? Pegar o gráfico e calcular a área. Só calcular a área do gráfico. Certo? Então, às vezes, melhor do que decorar a fórmula, até porque eu sou contra a decoreba, melhor do que ficar decorando lá e agora, eu tenho que saber as 3 fórmulas. Não tem nada, cara. Essa aqui, ele vai te fornecer, a definição de capacitância. E tu sabe que a área do gráfico Q por V é a energia. Calcula a área do gráfico, pronto. Se precisar fazer alguma maracutaia, tu vai usar primeiro uma formulazinha para depois calcular a área do gráfico. Não tem estresse nenhum, tá? Então não vá pensar porque tem um monte de fórmula que é difícil. E calma, não é por isso que o cara ainda colocou essa parte na apostila. Eu acho que ele colocou essa partezinha na apostila para te ajudar a resolver um problema da UFSC que tem agora na apostila. Vou te mostrar qual é a ferramenta que ele queria desenvolver nessa parte de capacitores então. Agora é que é o filé. Agora vai ser o filé.